Eu sou a Roberta, tô fazendo uma série de lives aqui no meu canal do Instagram e no mês de maio a gente está começando aqui uma nova temática que eu tô chamando de Conversas da Vida. Vou explicar um pouquinho no início da live do que se trata isso. Vou passar aqui um aviãozinho para algumas pessoas, para chamar o pessoal aqui, para participar dessa live. A ideia nesse mês é a gente trazer um aprofundamento sobre alguns temas que eu estou tratando desde o mês de março, com outros títulos, mas na verdade sempre a gente está falando da mesma coisa, mas são camadas, né? Então comecei falando do estado de presença. Então, todo esse se voltar para você mesmo, né? Se conhecer, se reconhecer, se aceitar. E depois eu tratei dos relacionamentos. Oi, Elisete, boa noite. Tô contando aqui, já que tá sendo, boa noite, querida, tá sendo gravado, né? Esse percurso aí desde das lives de março, do estado de presença, e aí depois o mês de abril, onde a gente trabalhou então a partir do reconhecimento de mim mesma, eu começo a trabalhar com o outro, reconhecer o outro, né? Nessa relação que é a vida. E aí agora no mês de maio, a gente vai tratar dos contextos. O que é histórias, né? Conversas da vida. A gente está sempre num contexto do que muitas vezes a gente não se dá conta desse contexto, né? Mas ele tem uma influência muito grande, tanto na minha presença, seja bem-vinda, Maria Joana, como também nas minhas relações. E daí é a ideia, por isso que eu sinto que é um aprofundamento. Porque quando a gente se volta pra gente mesmo, todo esse processo, né, que eu trabalhei aí no estado de presença com alguns colegas, depois a gente se volta para os nossos relacionamentos e a gente percebe que para além do eu, né, e do que tá no meu entorno, que é o nós, existe um contexto de mundo, né? E esse contexto de mundo, ele determina, ele direciona, ele limita ou ele amplia a nossa capacidade de percepção da realidade, ou seja, da nossa própria vida. E aí, como nos demais meses, a gente vai estar recebendo convidados, né? Eu, nesse mês de maio, a primeira convidada, daqui a pouco ela já tá chegando, ela tá terminando uma aula. É a Cláudia Cury é uma grande amiga de muito tempo, amiga assim de infância. E desde que eu retornei para São Carlos, a gente se encontrou. E há pouco tempo atrás a gente se encontrou, tem alguns meses, e a gente percebeu o quanto de afinidades nós temos em relação a esse momento que nós estamos vivendo, tanto na questão profissional, como também na questão pessoal. E aí a Cláudia hoje deu esse nome, né, que é paisagens culturais, né? Que é um pouco o nosso contexto. Então, eu falando assim, parece uma coisa meio esotérica. Nossa, Beto, peraí, me explica melhor. Do que você vai tratar hoje? Vamos ver o nosso contexto, então, mais próximo da gente. Seja bem-vinda, Denise. Qual que é o contexto mais próximo da gente? É a nossa família, né? Principalmente a nossa família de origem. Esse é o contexto, inclusive, que nos traz, é a porta de entrada para esse mundo. E esse contexto, ele tem certas características. Eu vou nascer dentro de uma família que está localizada dentro de uma cidade. Dentro dessa cidade, ela vai estar dentro de um bairro, né? Meus pais, boa noite, querida, vão ter uma determinada profissão. E isso tudo, de uma determinada forma, vai moldando e direcionando muitas escolhas que eu vou ter
ao longo da vida. Mas se eu parar para observar melhor, eu vou perceber que esse contexto de família que eu nasci, né, que vem, né, em relação à vida do meu pai e à vida da minha mãe, também está posicionado dentro de um contexto maior, que é o contexto dos meus avós, que trouxeram os meus pais, né, a minha mãe e o meu pai, dentro de uma realidade na época que eles nasceram, né? Tudo isso, e aí a gente pode fazer a nossa árvore genealógica para chegar aonde nós estamos aqui, implica que todo esse caminho está em nós. Então, há muitos padrões que a gente chama de padrões históricos, que a gente carrega, tanto a nível familiar, que já tem uma grande linhagem aí do nosso DNA, da nossa ancestralidade, quanto o próprio caminho humano, que é decorrente de quando o primeiro homem, a primeira mulher começaram a desenvolver, né, essa vida em comunidade, essa vida social. Por isso que a Cláudia intitulou hoje, né, daqui a pouco ela tá chegando, o pessoal que tá chegando agora, a fala dela de paisagens culturais. Então, muito disso, desse contexto histórico, social e cultural, determina as nossas escolhas e as nossas relações e os nossos desafios também. Então, ter um pouco mais de consciência desses contextos onde a gente vive é uma oportunidade da gente, como a Cláudia vai falar daqui a pouco, de não achar que a gente não é capaz de ter uma vida incrível e uma vida onde a gente possa alcançar o nosso máximo potencial. Porque sim, é real, meninas, nós temos limites sim, tá? Seja bem-vinda, Ana Cristina. Os limites, eles não são irreais, né? Você fala, Roberto, mas como é assim? Eu queria comprar uma passagem de avião agora e ir pro Japão, né? Mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro para ir pro Japão. A gente tá na pandemia, tem pessoas da família que eu cuido. Aí você vai listar o porquê você não pode ir pro Japão, aparece assim, 5 milhões de não posso por causa de justificativas. Mas na verdade, se eu quisesse mesmo, eu me organizava para ir para o Japão, né? Tô dando um exemplo bem bobo, tá? Mas a gente tá sempre muito limitado, né? Por essa vida que é a vida cotidiana, que é a vida mundana. E muitas vezes, pessoal, e esse é um alerta aqui dessa live, é muito interessante você perceber que tem coisas desse contexto que fazem parte de você que você não tem consciência, que é inconsciente em você, né? Então, muitas vezes você fala assim, oi Dal, querida, seja bem-vinda, que prazer receber você aqui. Você recebeu um determinado tipo de educação que te leva a pensar que você tendo uma vida mediana no sentido, eu já tenho um emprego legal, eu já consigo pagar minhas contas, a gente, né, se coloca assim, eu não sou uma pessoa tão inteligente, então aqui já tá bom de eu ficar, né? E aí a gente não ousa mais, e aí a gente pensa muitas vezes que essa característica é uma característica que está em nós, na nossa personalidade. Pode ser que sim. Mas pode ser que essa determinante de você achar que a sua vida mediana tá ok, ela tem todo um passado social e histórico, né, gente? Aí eu vou dar um exemplo muito legal, que é meu, que aí eu acho que faz sentido para vocês. Por exemplo, eu moro na cidade de São Carlos, tá? Acho que todo mundo que tá aqui na live hoje é de São Carlos também. Há muito pouco tempo atrás, e ainda isso é muito presente na cidade de São Carlos, quando você fala, que bairro você mora? As pessoas falam, poxa, eu moro lá no Cidade Iraci, por exemplo, você já fica meio com o pé atrás, poxa, nossa, você mora na Cidade Iraci, você deve ter um nível social mais baixo, você não deve ter grana, de repente eu não sei com que você trabalha, eu não sei se você é uma pessoa confiável, só pelo fato da pessoa morar na Cidade Iraci. E aí eu vou fazer uma ponte com aonde eu nasci.
Porque na cidade de São Carlos eu nasci na Vila Prado, que hoje é um espaço imenso, né? É quase uma outra cidade. Tem banco, tem comércio. Você não precisa ir mais para o centro, apesar de ser muito perto, para você poder fazer as coisas do dia a dia. Na Vila Prado você tem tudo, né? Mas quando eu nasci, morar na Vila Prado era um significado, significava que a minha família não tinha muito dinheiro, que ela não tinha muitos recursos, né? Principalmente que de repente os meus pais eram operários e isso me colocava dentro de um contexto, né? Por exemplo, eu praticamente estudei minha vida toda em escola pública. Eu fui conseguir estudar em escola particular no ensino médio, que é onde meu pai alcançou uma situação um pouco melhor financeira para me colocar e colocar minha irmã numa escola particular, onde ele pagava a mensalidade da escola, né? Mas, Roberta, como isso te determinou? Poxa, se eu nasci num bairro aonde tem todo um contexto que as pessoas falam que de repente esse bairro não é legal, eu já introjeto isso que de repente eu sou menos, ou que eu tenho menos oportunidades do que as pessoas, por exemplo, em São Carlos que nasceram na Vila Neri, ou que nasceram hoje no Santa Marta, ou que moram num condomínio como Dama, entende? Veja como isso, se a gente olhar, não no julgamento e na crítica, meninas, mas se a gente olhar de um lado mais profundo, como nós, humanos, nos dividimos e nos classificamos a partir, por exemplo, da localização geográfica. Que dirá dos locais que a gente tem possibilidade de pertencer, né? Eu quero pedir uma pizza da Meat. É diferente de eu pedir uma pizza da pizzaria aqui da esquina da minha casa, que ninguém conhece, uma pizzaria pequena, uma pizzaria de bairro, né? Como esses valores desse contexto social, né, que a Cláudia daqui a pouco chega aqui para falar da paisagem cultural, influenciam como as outras pessoas se relacionam com a gente, mas também influenciam como a gente se relaciona com a gente mesmo. E esse é o assunto geral das lives que eu vou tratar em março, né? Conversas da vida, gente, é reconhecer que ao longo da história humana a gente construiu essa maneira e essa mania de classificar as pessoas por aquilo que elas têm ou por onde elas pertencem. E isso traz tem várias coisas que traz, mas uma coisa que me vem assim de pronto para dizer para vocês é que impede a gente de conhecer outras realidades além da nossa. Porque você fala assim, putz, eu não vou contratar alguém para de repente fazer um serviço na minha casa que seja da cidade de Araci, porque lá eu entendo que é um bairro que tem muita marginalidade, de repente a pessoa vai chegar em casa e pode ser que ela roube alguma coisa. E aí você deixa de abrir um espaço para aquele ser humano que mora lá na cidade de Araci. Aí eu vou falar de uma pessoa incrível. Tem 3 meses que eu tô morando na casa da minha mãe. Retornei aqui pra passar uma temporada com ela. E tem uma pessoa que vem aqui toda semana fazer limpeza pra ela. E é uma pessoa que veio do Nordeste, né? Então olha só, olha o estigma dessa pessoa que veio do Nordeste pro estado de São Paulo. Já é um estigma grande. Eu vou chamar a Cláudia aqui que ela já chegou. Oi, querida. Só que essa pessoa é uma pessoa incrível, pessoal. Ela é uma pessoa que, nossa, astral, que toda vez que eu encontro com ela é maravilhoso. Eu te chamei, Cláudia, vou te chamar de... Aí, você tá chegando, muito bom. Oi, meu amor! Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, que bom estar com você. Conta aí a história, que eu vou escutando você contar aqui, depois a gente entra no assunto aqui, tá?
Tá. Eu tava falando da pessoa que é a ajudante que vem uma vez por semana aqui na casa da minha mãe, que mora lá na cidade de Araci, né? E eu tava contando pro pessoal o quanto, né? Que se eu falasse assim, nossa, essa pessoa é da cidade de Araci, será que é uma boa pessoa? Será que não é? Eu ia perder a oportunidade de conviver uma vez por semana com uma pessoa que é simplesmente incrível. Uma pessoa que está sempre bem-humorada, uma pessoa que conversa, uma pessoa que chega e pergunta pra gente como que a gente tá, conta como que foi o final de semana dela, fala sobre a família dela, né? E aí tem alguns estigmas, né? Que assim, além dela morar na cidade de Araci, ela é nordestina. E muitas vezes para nós que não conhecemos o nosso país, esse é uma paisagem cultural, né, Cláudia? Então agora eu passo a palavra para você, porque eu tô assim, ó, muito animada com essas conversas que nós vamos ter aqui. Ai, linda. Primeiro, assim, eu quero agradecer demais de poder participar desse momento com você. Você é uma pessoa que tem feito lives e contribuído com a vida de muitas pessoas também. Eu sempre trago do meu coração. Eu acabei de sair de uma aula agora, que estava num encontro com umas meninas aqui também, colaborando, contribuindo com a vida delas. E eu falo que a vida tem sentido quando a gente faz sentido na vida do outro, né? E você, Rô, também tem feito muito sentido e feito sentir no coração das pessoas. E isso é algo muito especial, né? Então, eu quero também agradecer de estar aqui com você, porque realmente hoje eu quero estar com pessoas que se conectam com a mesma filosofia, que estão querendo essa transformação, que estão querendo contribuir dessa maneira. Eu acredito muito na transformação das pessoas quando elas querem, né? Então, muito bom estar aqui, Rô, primeira coisa. E dizer assim, que eu sou grata porque você já tocou a minha vida, né? Você como profissional tem tido um trabalho, uma transformação tão bacana e a gente foi se encontrar num momento tão bom da nossa vida e que eu sou muito grata, onde eu precisei realmente... às vezes as pessoas falam, nossa, Claudinha, mas você é uma mentora, você transforma a vida de pessoas, você trabalha com gente, desenvolve pessoas. Sim, eu tenho uma experiência muito incrível, eu trabalho com desenvolvimento há mais de 40 anos, 35, 40 anos. Então, assim, realmente, só que eu também preciso de apoio, de ajuda, de mentores, de pessoas que me ajudem a melhorar a cada dia. E você faz parte desse cenário, onde no momento em que realmente eu precisei, eu confiei no teu trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente, quando você sente confiança, sente que a pessoa tem um propósito de vida, você se entrega. E você me ajudou e colaborou com o meu crescimento. Então, gente, eu também sou muito grata a isso tudo na minha vida, né? Através do seu trabalho, do seu desenvolvimento, do seu crescimento, viu, Rô? Ai, grata, querida. Estou bem feliz aqui com esse nosso encontro. Muito, muito Sim, mesmo. não vi a hora da gente se encontrar e papear um pouco, né? E, gente, manda coraçãozinho pra gente aí, clica no coraçãozinho, aproveita o aviãozinho, manda para um amigo agora que você tem certeza que vai gostar de ouvir nosso bate-papo, manda para as pessoas, escreve aqui do seu nome, da cidade que está falando, tem perguntas, coloca aqui pra gente, né, Rô? E a gente vai Sim, sim. conversando, conversas da vida é isso, né? Que linda, que querida. Então, Cláudia, eu estava começando, né, a falar desse tema, que eu acho que é um tema muito fundamental, que é a gente perceber esse contexto, né? Tá. A gente tem a gente e esse trabalho com a gente mesmo, nessa presença com a gente mesmo, que a gente vai se descobrindo muito ao longo da vida. A Uhum. gente tem as relações o tempo inteiro, que também vão mostrando muito sobre a gente mesmo, sobre a vida, mas nós temos um contexto. E eu sinto que é muito importante a gente ter essa consciência desse contexto, porque muitas Sim. vezes ele pode ser um impedimento para o nosso desabrochar com mais potência do que a gente é como ser humano, né? Sim, você está falando uma coisa tão importante, porque eu acredito assim, Rô, que é possível que pessoas comuns escolham ser extraordinárias. É possível. E o que é o extraordinário? Então a gente tem que entender que o que é esse extraordinário, né? É ser quem você nasceu para ser. Isso é extraordinário. É ser quem você nasceu para ser, cumprir o teu propósito nessa vida. Então,
Sabe? Às vezes a gente acha que só fulano consegue tal coisa, só a outra pessoa conseguiu tal coisa. Gente, todos nós nascemos por algum propósito nesse mundo. Então, pessoas comuns podem sim ser extraordinários. E o ser extraordinário é cumprir o teu propósito. Começamos por aí. E existe nessa sociedade, no nosso mundo, que você falava agora, um código. É um código até que invisível, de certa forma, que determina como esse mundo funciona. A gente, quando nasce, recebe pacotinhos, sabe, Rô? De como a gente tem que viver, como a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que se comportar, o que a gente pode ou não falar. Então, chega um momento em que a gente é convidado a entender esse cenário e a entender essa paisagem cultural, se ela serve ou não para a minha realidade. Hoje é um convite muito forte aqui, que eu faço para vocês, que eu tenho estudado muito a fundo isso, para você entender qual é a tua paisagem cultural. Ou você está vivendo a paisagem cultural que te foi imposta por uma sociedade, pela vida, pela cultura, pela religião, pela escola, pela educação. Qual é a tua paisagem cultural? E falar sobre isso requer coragem. Coragem, sabe? E eu cheguei num momento da minha vida, sabe, Roberta, que eu criei algumas coragens de furar alguns bloqueios de paisagens culturais. Uhum. E isso me transformou numa pessoa muito melhor. Agora, você está disposto a abrir mão da sua zona de conforto? Você está disposto a sair da mesmice? Você está disposto a N coisas que num primeiro momento vão demandar mais esforço da tua parte? Então, eu tenho 4 pontos que eu falo assim, olha, vou falar 4 pontos aqui importantes. Vivendo essa paisagem cultural, como é que você foi moldado pelo mundo ao seu redor? Você sabe como é que é a sua paisagem cultural de verdade? Você tem consciência plena? Ou você está vivendo num piloto automático? Né? Muito Então, lindo. aqui exige um convite para você transcender essa paisagem cultural, a você questionar regras que às vezes eu falo que são regras estúpidas. Eu não estou falando de leis, eu estou falando de regras estúpidas impostas por contextos descontextualizados. Olha o que eu estou dizendo para vocês aqui. Sabe? Porque não serve mais para mim. Então, caramba, Cláudia, mas que loucura, tá dando nó na minha cabeça. É para dar nó mesmo. Né? Quer dizer, e o outro passo, eu falei de 4 passos aqui importantes. Vivendo nessa paisagem cultural com consciência. E aí, um outro passo, despertar, acorda, desperta. Você tem poder de escolha, Rô. A gente tem poder de escolha. E o que eu estou fazendo com o meu poder de escolha? Sabe, o que eu estou fazendo? Estou deixando os outros escolherem por mim? Será que aquilo é bom para mim? Então escolho eu e assumo a autorresponsabilidade dessa escolha. Eu falo assim, gente, pratique a engenharia da consciência. Talvez você tenha um outro nome, Rô, porque você tem, né? A gente está em linhas, talvez, anda muito no paralelo, mas eu dou esse nome. Pratique a engenharia da consciência. E você fala muito da presença do ser. Isso é tão bacana, tá tão ligado, né? É isso aí, olha lá, o Daniel falou, a Claudinha falou, tá falado. É isso aí, Daniel. Show de bola, muito obrigada. Ele sabe que aqui tem café no bolo e a gente realmente pratica na íntegra, né, gente? É isso, sabe? Roberta, eu fui descobrindo no decorrer da minha vida tantas coisas que me faziam entristecer a minha realidade, entristecer a minha vida, e eu fui abrindo mão dessas bagagens que não eram boas para mim. E nesse contexto da paisagem cultural que eu me encontrava. Então, eu comecei a recodificar o meu eu, de verdade. É uma recodificação do eu. Isso envolve tantas coisas que eu tenho certeza que você sabe a profundidade desse recodificar o meu eu. Não é? O meu mundo interior. E me tornar extraordinário. É isso. É o 4º ponto que eu falo. O mundo que eu estou mudando não é lá fora. É aqui dentro. É aqui dentro. É aqui para mim. Porque o restante vai acontecer. Né? Então, gente, eu falo, Rô, que
transgredir essa paisagem, furar esse bloqueio das regras, das paisagens culturais. Eu trago um exemplo dos meus filhos muito forte, porque os meus filhos são 2 atletas, eu gosto de contextualizar, mas, Claudinha, o que é transgredir a paisagem cultural? O que você, Roberta, tem uma vivência de transgredir essa paisagem cultural, de dar um passo além dessa paisagem cultural. Os meus filhos, com 14 anos, foram morar fora de casa, com 17 para 18, morar fora do Brasil. Né? Eles estudaram em escola pública, noturna, muitas vezes, por conta do esporte. Foram criticados, eu fui criticada, condenada. O que eu estou fazendo com os meus filhos? Caramba, mas a gente tinha um projeto de vida que não era o mesmo projeto de vida da maioria da sociedade dos adolescentes, que era estudar num colégio tal, fazer faculdade tal, trabalhar em tal projeto. Era diferente. Eles escolheram ser atletas profissionais, estudar fora do Brasil com bolsa esportiva. E lá estão eles. Mas eles furaram uma paisagem cultural, porque isso não é o normal de um adolescente. Para as famílias no Brasil, por exemplo, também, Rô, filhos que saem fora de casa só depois da faculdade. Até a E olha só que tem pai torcendo para filho passar na faculdade aqui em São Carlos para o filho não sair de casa. Aham. Enfim, Sim. falei tanta coisa, né, Rô? É muito lindo você falar isso, Cláudia, porque eu sinto que eu saí da bolha muito cedo, né? E eu saí da bolha e já caí no mundão, porque assim, também a nossa sociedade não entende muito o que é o artista. Então o artista é visto como aquele louco, como aquele que bebe muito, como aquele que tem ideias esquisitas. E aí eu caí num contexto de pessoas extremamente intelectualizadas, pessoas que pensavam essas paisagens culturais e falavam, não, com a arte, com a dança, a gente vai mostrar o que é esse contexto, principalmente o contexto do nosso país, que é uma coisa, como eu estava falando, né, da Linda que vem aqui toda semana em casa, que é um contexto de começar pelo Brasil e a partir dele você entender o contexto de mundo que você tá. Isso para mim com 17 anos, Cláudia, foi uma ruptura muito grande, foi uma coisa que realmente modificou a minha vida. Todo o trabalho que eu sinto hoje eu não consigo mais voltar para a caixinha, né? Mas é como trazer toda essa bagagem e tudo que eu fui me desenvolvendo enquanto ser humano para as outras pessoas, e a gente sente desafio, né? O mundo, né? Essa coisa que você falou linear, eu nasço, faço isso e faço isso, ele ainda está muito presente, né? E então a gente tem que passar por uma série de lapidação também, para a gente poder veicular uma coisa que está tão latente dentro da gente. É verdade, é verdade. Você também furou esse bloqueio, você também foi buscar o teu caminho, muito nova. Eu tenho certeza que você enfrentou desafios enormes, julgamentos, pré-julgamentos. E aí, Rô, quando a gente fala de transcender essa paisagem cultural, tem muito a ver com você examinar essa intrincada que eu falo, teia de regras e condições da humanidade, sabe, em relação à vida. Que regras são essas? Que teia é essa que a gente, às vezes, tem que andar nessa teia? Que paisagem é essa? Será que ela serve para aquilo que eu quero como ser humano, como vida para mim, né? Então, são regras que me dizem como agir, como falar, como ser, o que ser quando eu crescer, que faculdade eu tenho que fazer, quais são as melhores profissões, sabe? Então, aqui a gente vai poder sugerir para as pessoas que estão assistindo questões disruptivas, totalmente disruptivas. Você vai ser convidada aqui hoje, que vai ficar com a gente assistindo e ouvindo a gente, participando, fazendo perguntas. Faz pergunta aí para a gente também. A questionar a sua própria vida, a sua própria existência. A gente precisa aprender, né, Rô, a questionar a nossa vida e não assim aceitar goela abaixo, sabe, coisas, padrões, crenças
situações que nos são dadas, né? Então, eu falo, essa escolha de versão do mundo. Caramba, você pode escolher uma versão de mundo para você. Você não é obrigado a ter a mesma versão de mundo que os seus pais, que os seus irmãos, que os seus primos, que os seus tios. Tá, Cláudia, mas como eu faço isso? Tendo autoconsciência, tendo autoconhecimento, que é bem diferente. Autoconhecimento, de autoconsciência, de autogestão, são passos, cada um mais profundo do que o outro, né? Então, assim, é a busca de tudo isso que vai me possibilitar transformações profundas na minha vida e uma paz, uma libertação, cara. Eu falo assim, Roberta, eu olho para você, eu sinto você livre. Eu olho para mim, eu falo, eu sou livre, cara. É assim, é tão gostoso, é tão leve, né? Então, assim, questionar regras é importante. Caramba, Cláudia, mas você é mãe, você não colocou regras para os seus filhos? Claro, regras como tomar banho todos os dias, escovar o dente 3 vezes por semana, pentear o cabelo pelo menos uma vez por dia. Tá, existem regras que não são para você questionar, mas eu permiti aos meus filhos me questionarem os porquês das coisas. Então eu falo isso até como mãe para outras mães. Você tem permitido aos teus filhos questionarem as regras que até você coloca para eles em casa? Porque é necessário permitir que os filhos também questionem dentro de casa para eles questionarem na sociedade. Você concorda, Roberta, com esse ponto de vista? Eu não sei. Para eu praticar lá fora, eu tenho que estar praticando dentro de casa também, né? Sim, eu acho que não dá para você fazer nada fora se você não tem isso dentro. Agora, a gente tem um desafio enquanto ser humano, que é a gente gosta do questionamento até o momento que ele não é voltado para nós. Então é importante você entender que na sua trajetória, se você vai romper com coisas, você vai ser questionado, você vai ser julgado, você vai ser criticado. Agora, quando você encontra a sua essência e você fala, eu não quero esse mundo, eu quero construir um outro, você vai e constrói. Tem pessoas que vão ficar, tem outras pessoas que vão partir. Tem dor? Tem muita, posso falar, tenho experiência, muita dor. Ainda hoje eu sinto isso. Eu sinto que eu falo assim, meu Deus, a pessoa ainda está falando isso para mim. Né? Ainda está nesse ponto. Eu já dei 4, 5 voltas no planeta Terra em relação a esse ponto. Mas tudo bem, pessoal. Esse é o momento que a gente vive. Cada um está no seu ponto. Por isso que é importante a Cláudia estar aqui. Porque ela vai falar na perspectiva dela e eu estou escutando aqui, está servindo para mim. Né? Eu falo, poxa, olha que reflexão legal. Então eu acho que é isso, assim, a gente se permitir falar assim, você vai encontrar seu caminho, você vai levar chumbo grosso, se prepara. Vai e a gente... Mas amiga, é assim, o que eu aprendi na vida, sabe de uma coisa? É que eu fazendo ou não fazendo, eu vou ser criticada e julgada do mesmo jeito. Então eu prefiro fazer. Né? Então assim, de qualquer forma, você que está ouvindo a gente aqui, não tenha receio. Porque você fazendo ou não, alguém está falando de você nesse momento. Então, meu amigo, o que importa é a tua consciência, o que importa é você dormir em paz, você saber o que está fazendo por você, né? Então, tem uma pessoa que disse assim, olha que bacana, é a Lila, né? Acho que falou aqui pra gente. Eu tenho uma filha que já foi hippie, mas hoje ela é doutora em música e jornalista. E eu aceitei, olha que bacana. Lindo, lindo mesmo. Parabéns, Lila. Que legal, entende? Quer dizer, é respeitar a paisagem cultural e a escolha dos seus filhos. Né? E que coisa mais linda, porque a gente nem sabe, às vezes, o que é ser hippie, né? E assim, você tem uma experiência dessa na sua vida, assim, que jornalista é essa? Uma jornalista incrível, porque ela já passou por N experiências. Né? Com certeza, muito lindo. Com certeza. E pessoas extraordinárias costumam ser alérgicas a regras estúpidas. Eu falo que... É verdade, adorei. Gente. É verdade, pessoas extraordinárias são alérgicas a regras estúpidas, sabe? E você que está assistindo a gente aqui vai começar a ser alérgico a regras estúpidas. Comece a questionar alguma coisa, se aquilo realmente serve ou não para você, sabe? E esse despertar também, Rô, ele traz
o poder de você escolher a sua versão de mundo, a sua versão de ser humano, né? E assim, essa prática da engenharia da consciência, ou dessa presença do seu ser, dessa intimidade com você, quem você é de verdade, do que você nasceu para ser, ela é tão importante, ela traz uma autoconsciência tão bacana. Você começa a se relacionar muito mais com as pessoas, com mais empatia, com mais amor, com mais respeito e menos julgamento sobre as escolhas dos outros. Caramba, até quando você vai ficar julgando, sabe? Você que eu falo assim, as pessoas em geral, até quando as pessoas vão ficar julgando comportamentos uns dos outros? Aí ela fez aquilo, ela fez isso. Meu Deus, nós não temos mais tempo para perder com isso. Sabe, não dá mais para perder tempo com isso. Então, reescreve, vou fazer um convite para vocês aqui. Reescreve seus modelos de realidade, gente. Reescreve, tenha coragem de entender e reescrever. E isso você vai mexer com crenças profundas da tua vida. Crenças que pessoas que te amam muito falaram para você sobre você, de você, do que você poderia ou não fazer. Crenças de identidade, crenças de capacidade, crenças de merecimento, crenças de quem eu sou, crenças do que eu sou capaz, crenças do que eu mereço ter. Sabe? Então, essas crenças basais que eu chamo, caramba, está na hora de você reescrever esses modelos de crenças. Porque senão, eu ou você vamos ficar com resultados medianos, com resultados limitados na vida. E não foi para isso que eu nasci, nem você que está aí assistindo a gente, sabe, Rô? Não foi para isso que a gente veio, para ser mediano. Eu nasci para ser extraordinária, nasci para ser quem eu tenho que ser. Só que eu escolhi romper crenças. Caramba, se eu for dar exemplos aqui, eu poderia até falar hoje da minha genética. Eu posso falar um exemplo da minha genética? Legal. Caramba, se eu fosse querer ser refém da minha genética, falar mimimi pra cá, mimimi pra cá, ai, meu pai é diabético, minha mãe é diabética, ai, meu pai pertence, minha mãe pertence, ai, lá, 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 todo mundo é gordinho, todo mundo lá, 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 eu ia ficar também. Sim. E aí eu olhei para uma realidade existente na minha vida, eu falei, eu posso escolher ser diferente. O meu comportamento determina quem eu sou. As minhas escolhas determinam quem eu sou. E isso se dá no pensamento, no sentimento, no que eu falo e no meu comportamento de maneira geral. É a epigenética. Sou eu que vou comandar. Ah, minha mãe é depressiva, você também. Ah, meu pai é ansioso, você também. Ah, o meu irmão tem esse aqui, você também. Para tudo! Para tudo, para de mimimi. Olha, eu tô sendo um pouco dura, né, Rô? Mas assim... Não, mas tem que... Sabe, eu sou assim, cara, não dá para ser diferente, não dá mais para ter mimimi, contar historinha e ficar se justificando por causa dos seus insucessos ou porque você não conseguiu. Cara, assume que dói. A minha filha fala isso, ela deve estar assistindo aqui, não sei lá. Ela fala, mãe, assume que dói menos. Então tá, né? Então tá, porque meus filhos são questionadores, eles me botam em xeque-mate, pensa que é fácil, né? Você criou, agora aguenta, né? Criou, agora aguenta. Então, gente, para que contar historinha? A historinha vai te deixar na média. Você não nasceu para ficar na média. Para de contar a história e fala assim, reage, menina. Desperta, cria um novo modelo de realidade. Procura uma mentora, procura um trabalho terapêutico, procura um Theta Healing, procura uma terapia que vai te ajudar a você enxergar esses modelos mentais, modelos comportamentais, modelos de crenças profundas que te impedem de ser feliz. É isso, amigo. Eu me empolgo, né, Rô? Não, maravilha, Cláudia. Delícia, delícia. Eu acho que às vezes acontecem coisas, né? E eu sinto na minha própria história que parece que cai um muro de concreto que você fala assim, meu Deus, como é que eu vou ultrapassar esse muro diante de tantos desafios? E eu me pergunto por que que esses desafios estão chegando. Então, eu parei, Cláudia, de querer entender, porque eu tenho essa capacidade de compreender além. Por quê? Porque eu já fiz esse exercício comigo, então eu faço com o outro, eu tenho empatia para com o outro. Mas chega uma hora, gente, que a gente tem que dar um basta.
Então caiu aquele muro na sua frente, inclusive aquele muro que é sentimental, porque são pessoas que você ama, são pessoas que você gostaria que te auxiliasse e compreendesse que você rompeu a bolha. Mas, gente, no expectativas, entendeu? Passa por cima dos destroços, tá? É você, porque os destroços vão estar ali e todo mundo vai te puxar para te falar que você é incapaz, para falar que o que você está fazendo, o que você está escolhendo não é bom. Por quê? Porque está fora do perfil dessa outra pessoa. Então, no Exato. fundo, o que eu falo, Cláudia, é o estado de presença, é isso. É quando você começa a se fortalecer e falar, meu, eu tô sentindo isso, é isso que eu vou fazer. Pode cair todos os muros aqui, todo mundo me chamar de louca, mas isso é agora, eu vou tomar essa atitude agora. E como disse a Cláudia, quando ela começou essa live, falar desse tema precisa ter muita coragem. Precisa. Porque a gente vai ter que dar uns tapas na gente mesmo, gente, pra gente acordar e falar, meu, você ainda tá esperando que vai acontecer alguma coisa? Além, se você não se mexer, se você não realmente furar esse bloqueio e saber que isso vai causar estrago. Não vai ser assim. Vai ser assim. E que bom que vai ser assim, Rô, porque veja, quando você vai no médico fazer exame do coração, qual que é o exame bom do coração? Porque senão, né? Qual que é o exame bom do coração? Pi, 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 pi. Quando faz pi, já Já foi. era. Já era. Então, se você tá no pi na sua vida, minha filha, já era. Então, se você tá na sua vida assim, ó, pi... Ai, você já morreu faz tempo. Para, acorda, né? Então, vamos lá, ressuscita. Vambora. Sabe? Então, a vida é isso, é picos e vales. Tem um livro lindo que chama Picos e Vales. Esse livro é maravilhoso. E ele fala justamente isso, dos picos e vales da nossa vida. Como eu faço no pico, como eu faço no vale. E como eu faço para os meus vales serem menores e eu sair mais rápido deles. Porque nós vamos ter picos e vales normalmente todos os momentos. A questão é, o meu vale vai passar a ser menos profundo e eu vou sair mais rápido dele. Porque as emoções, elas são lícitas, os sentimentos, eles são verdadeiros. Tem hora que eu estou mais, tem hora que eu estou menos. Eu não posso negar as minhas emoções, porém, eu não preciso oferecer uma cadeira para ela sentar se ela não é boa, se ela é uma emoção tóxica. Eu não vou oferecer uma cadeira para ela sentar dentro de mim. Fazer um ninho no meu coração, para tudo. Então, eu tenho que mandar embora. Então, é isso, sabe? Esse alto e baixo que a gente vive é saudável, é salutar. Basta que eu tenha mais consciência sobre o que fazer com tudo isso, né? E eu falo assim, que eu tenho que aprimorar o meu sistema de vida, aprimorar o meu sistema de crenças. Eu tenho que aprimorar as minhas crenças, meu Deus. Eu posso escolher, né? As minhas práticas diárias, sair da zona de conforto, sair do piloto automático, né? Sair da zona de conforto, parece que são palavras jargões ou clichês, mas é a realidade. Até quando eu, ou você, ou alguém vai ficar lá no piloto automático, vai ficar lá, sabe, na zona de conforto, e é o que você falou, Rô, para furar essa bolha, eu tenho que me mexer, eu tenho que agir, eu tenho que ter atitude, eu tenho que, sabe, ter coragem. E tá tudo bem se você precisar de ajuda, procure alguém que possa te ajudar. Né? Não procure alguém tóxico que vai te colocar para baixo, que vai te falar assim, ah, não, vai não, fica aqui, não, isso aqui não é bom não, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa coragem de aprimorar o nosso sistema de crenças, aprimorar a nossa paisagem cultural, sabe, dobrar a realidade da gente, sabe, dobrar a sua realidade, por às vezes mais difícil que seja, mais desafiador que seja, sabe? Acorde feliz, acorde grato, acorde contemplando a vida. Quando eu abro o olho de manhã, Roberta, eu só contemplo a minha vida. Eu falo, meu Deus, eu estou viva. Mesmo porque eu já tive, falando assim para vocês que estão acompanhando aqui, eu já tive uma experiência de quase morte. Eu já tive um AVC, eu morri e voltei. Eu já perdi fala, já perdi movimento do corpo do lado destro, da onde eu sou destra. Então, eu já fui, já voltei. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Não dava para eu continuar dormindo do mesmo jeito que eu estava dormindo. Então, em 2017, quando eu tive esse acidente vascular, quando eu fui convidada a uma transformação de fato um pouco diferente, claro, não desejo para ninguém que passe por isso, mas eu passei. Hoje eu posso falar para vocês, caramba,
Não tem como ser igual. Sabe, foi um acordar na minha vida diferente. Foi um acordar onde eu falei, caramba, eu passei por um momento de quase morte. Eu tive lá do outro lado e voltei. Não é possível que eu não vou acordar para transformar a minha vida e cumprir o meu propósito de vida. Isso é muito sério. As experiências de vida, a minha jornada, a tua jornada são ricas. Você que está assistindo a gente agora tem uma jornada incrível, tem uma jornada rica. Olha para trás, olha as suas conquistas, olha o que você já fez. Sabe por quê, Roberta? Tem muita gente que olha só o que falta na vida. Sim. E não abraça a sua jornada, sabe? Não abraça a sua vida e fala, pô, olha quanta coisa eu já conquistei, caramba. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior que ninguém. Eu sou eu. Eu sou eu, pronto. É porque isso também às vezes está muito relacionado, você falando me vem aqui, Cláudia, da comparação. Então, se você optou por uma paisagem cultural diferente, da massa, inclusive, e a gente vive hoje num mundo extremamente massificado, você vai entender que os seus resultados serão diferentes do resultado de outras pessoas que escolheram andar num caminho que é um caminho que muitas outras pessoas escolheram. Então, assim, tudo tem perdas e ganhos, né? Por exemplo, eu começar minha vida profissional como artista, eu sempre fui uma pessoa super estudiosa. Hoje, por exemplo, eu poderia ser uma professora universitária. E ter uma comodidade de um lado que eu não tenho ainda. Só que eu tenho um monte de outras coisas. E eu tô fazendo meu doutorado agora. Então, assim, e poderia não estar fazendo também, porque eu tenho uma outra bagagem. Depende do que você valora na sua vida. E aí, eu quero trazer para vocês que você tem que ser muito firme, porque você vai ser testado o tempo inteiro. Verdade. 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 É o que mais vai acontecer na nossa vida. E olha que bacana você falando isso. Estou fazendo meu doutorado. Caramba! O que eu ouço de mulheres? Ah, não, é muito tarde para eu começar a empreender. Ah, é tarde para eu mudar de carreira. Ah, é tarde para eu fazer o mestrado. É tarde. Eu estou velha para fazer. Eu tenho 50 anos. Vou fazer mestrado agora, doutorado. Imagina. Ah, já foi. As meninas têm 20 anos. Cara, o que é o tempo? Sim. Tempo, né? O que é o tempo? É o hoje, é o agora, é a oportunidade. E a maturidade traz muita força para a gente conseguir, sabe, ter ânimo para empreender de novo, seja nos estudos, seja nos negócios, seja na vida. Ô, Rô, eu vou Sim. até dar uma paradinha aqui, porque tem um cara dos Estados Unidos que eu amo assistindo a gente aqui, que é o Raymond. Ele tá Ah, lá que no massa. Texas. Ai, Raymond, beijos. Ele é um querido, um artista, menina. Depois você entra Ah, lá no Smart Cartoons, ele é um artista, ele desenha muito bem. Ele é the best, adoro, amo o Raymond. Tá sempre acompanhando as nossas lives, é um amigão da minha filha. A Gi Falso tá aqui também, a Ariane, a Alice Peronte, queridíssima. Tem mais gente aqui, né, Rô? sim, A tem Lília muita Galo gente. falou. A Lília falou que ela amou fazer letras, né? Que era o que ela queria ter feito com 18 anos. Olha que legal. Tu tem seu tempo, né, Cláudia? Tem, tem o seu tempo, caramba, que bacana, né? Ela falou que ela foi fazer um curso superior aos 52 anos. Olha que interessante, gente. É um testemunho, é um ânimo pra gente falar, caramba, não tem tempo. Tem um Não. momento, tem aquele momento especial, né? Isso impulsiona muito a gente. Poxa, que bacana, Lila. Quero te conhecer mais, tá? Que legal. Me inspirei já nela aqui, amiga. Muito. A Gi Falso, que gracinha. Nossa futura médica. Foi sua aluna na área educativa, a Gi, viu? A Gi era da turminha da Ah, Paola. que bacana, que bacana. É. A gente tem história, né, Rô? Hã? Tem muita história. E eu acho que é honrar essa história também. Essa história que eu estava falando para o pessoal antes de você chegar, que é uma história, que é um contexto muito longo, né? O contexto humano é um contexto de eras para a gente chegar onde a gente está nessa construção. E muitas pessoas passaram por muitas coisas para a gente poder fazer a revolução, gente. A revolução é dentro, entendeu? E a gente precisa honrar as oportunidades que a gente tem, honrando aquilo que nos traz aqui hoje, né? E a gente tem a mania de apontar muito, né? O que poderia ser, o que não poderia não ser, e perde esse tempo de realmente ver o que já foi, mas olhar para esse passado com compaixão, realmente.
com gratidão e falar, puxa, olha, aqui não deu certo, mas aqui, ó, eu caminhei um pouquinho. Olha como agora eu tô conseguindo perceber outras coisas que eu não conseguia perceber antes. Essa Verdade. mudança de padrão, mesmo no Theta Healing, a gente faz numa sessão, a gente cancela e tal, mas isso é o hábito. Caiu na consciência, gente, se é consciente, você é responsável. Então, se você tem responsabilidade, por que você está repetindo? Né? Aí que tá, aí que tá. E você falou uma coisa muito interessante, que é abraçar minha jornada. Olha, eu sempre falo uma coisa. O passado, eu tenho que olhar para ele com 10% de atenção, 60% no meu presente e 30% no meu futuro. No passado, eu tenho que olhar a minha jornada, abraçar a minha jornada e celebrar os bons momentos de conquistas, porque também as pessoas não celebram, não comemoram as vitórias, acham que não foi mais que obrigação. E não é bem por aí. A gente tem que aprender a celebrar as conquistas, sabe? Celebrar mesmo. E o que não deu tão certo, a gente ter como aprendizado e não como culpa, como motivo de você se achar menos ou mais. Então, gente, o foco no passado, só 10%. E quando eu olhar para trás, eu dou um beijo em mim, sabe, cara? Porque assim, ó, foi a minha história que me trouxe aqui hoje, gente. Dá um beijinho em você, assim, sabe? E fala, caramba, tudo o que aconteceu comigo me trouxe até onde eu tô. Então, eu tenho que agradecer também por tudo. Até pelas coisas que eu considerei ruins, que eu poderia ter sido feito melhor, feito diferente. Caramba, mas você fez aquilo que você sabia naquele momento. Você fez aquilo que você tinha condição de fazer. Né? As pessoas falam, eu queria voltar lá com 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Ah, tá bom, ok. Né? Não dá, né? Mas abraça a tua jornada, abraça a tua vida, se respeita, não se julga, se ama, sabe? E olha como aprendizado porque não deu certo, para não repetir o que você acabou de falar agora, não repita. Veio para a consciência, para de repetir, né? Outra coisa, para o futuro, tem gente muito ansiosa, hoje em dia a ansiedade está muito inerente nas pessoas, né? O medo do futuro, né? As incertezas, as angústias. Confia, se conecta com o teu espiritual, se conecta com a tua essência, seja lá que religião você for. Você pode escolher qual você quiser ou nenhuma. O importante é você se conectar com a tua divindade, com a sua ancestralidade, com o teu eu, com a tua energia espiritual. E isso é importante. Para você ter fé, para você ter confiança de que você tem que ter metas, objetivos, construir o seu mapa de vida, não pode negligenciar a sua vida. Constrói o seu mapa de vida, constrói seus objetivos, você tem que saber onde você quer chegar. Mas você vai fazer tudo isso com confiança, sem sofrer, sem ansiedade, acreditando que você está escrevendo a tua história passo a passo, pouco a pouco, e que ela vai acontecer, porque não tem como, gente. Se você está escrevendo a sua história, se você está consciente das suas fraquezas e fortalezas, se você está consciente dos passos que você está dando, não tem como não dar certo. Entende isso, gente? É assim que eu penso, sabe? Por mais que a gente conte com alguns acasos da vida, alguns percalços da vida, não importa o que acontece comigo, o que importa é o que eu faço com o que me acontece. Sacou? Entendeu isso aí, gente? Não é o acontecimento que vai me modelar. Tá, aconteceu, e o que eu faço com aquilo agora? É a minha atitude diante daquilo que me acontece que vai determinar, mais uma vez, eu falo aqui, é a minha escolha, é a minha postura, é a minha decisão. Do que eu sinto, do que eu penso, do que eu falo, do que eu me comporto. Eu sou livre para escolher. Então, Cláudia, você falando me veio uma coisa muito linda que eu sinto também nas sessões, né? Que a gente quer resolver tudo muito rápido, pessoal. E eu sinto pela minha própria trajetória. Quando eu mergulhei no autoconhecimento tem 15 anos. Desde que eu voltei para São Carlos. E nesse último ano, muito intensamente. Nesse último ano e meio. Gente, tem coisas que eu estou trabalhando uma vida comigo mesmo. E agora que eu comecei a falar, nossa, agora que eu estou entendendo isso. Então, o processo, ele não é assim.
Até porque a vida é um mistério, tem uma parte da vida que é um mistério. Então, essa jornada da gente aqui, ela pressupõe esse caminho e esses passos. Então, quanto mais você corre, mais se distancia. Quanto mais você caminha com tranquilidade, mais você vai, olha só, agora entendi isso. E continua caminhando. Claro que às vezes você leva um choque no meio do caminho, né? Você leva uns trancos. Tem momentos que você tem que parar. Porque o caminho do autoconhecimento e da vida, ele às vezes cansa a gente. Você fala, nossa, agora eu tô precisando assim descansar um pouco, de tanto investigar profundamente. Dá um tempo para você, descansa um pouco, dá umas risadas. E não é que você está deixando, mas você está abrindo um espaço para depois retornar naturalmente. Você nunca sai do seu caminho, você nunca se desconecta. Verdade. Agora, você está desconectado quando você está ali focado numa coisa que não é a sua. Então, você vai começar a passar mal, você vai começar a atrair coisas que não são tão boas. E quando você está conectado, você vai ter que tomar decisões. E aí, as decisões você vai ter que tomar, porque senão você não vai sair do lugar, né? Tudo isso faz Com parte. certeza, com certeza. Nessa aula que eu estava dando aqui antes de entrar na live, Rô, eu falava assim, nossa, em cada pilar que nós trabalhamos hoje, você vai colocar 3 decisões e ações diferentes para que a gente possa mudar tudo isso, esse resultado, em um mês. Aí virou uma, falou assim, ai, mas Claudinha, não pode ser uma só? Eu falei, oi? Uma não. Eu quero 3, mas em todos os pilares, Claudinha, que a gente escreveu, eu falei, sim, senhora! Você nasceu para ser águia, para voar alto, porque para ficar na média, eu não quero você, eu quero você acima da média. Então, as pessoas têm medo de se comprometer com elas mesmas, entende? Nas mudanças. Então, minha amiga, eu falo para você, tem que ter coragem, sim, para que as mudanças aconteçam. Parar de culpar os outros pelos resultados que a gente não obteve muitas vezes, e falar, a culpa é do fulano, a culpa é do sistema, a culpa é não sei de onde, a culpa é de todo mundo, e eu não assumo a autorresponsabilidade nunca, Uhum. né? Então, assim, a hora que ela falou, eu achei engraçado. Eu falei assim, comigo não, violão, tá aqui comigo, é para alçar voos longos e altos. Uma só não, eu quero 3 decisões importantes em cada pilar que nós discutimos agora. Porque para fazer um só, você não precisa de mim, você fica em casa vendo televisão. Entendeu? E eu sou Sim. muito assim no meu trabalho, Rô. Sabe por quê? Caramba, eu não preciso mudar o mundo, eu não vou salvar o mundo, com certeza. Ninguém vai salvar o mundo sozinho. Mas pelo menos, faço um apelo. Não provoque uma desordem para a próxima geração, por favor. Porque talvez a tua desordem ocasione uma desordem para as próximas gerações. Então, assim, cara, tenha coragem. Mais uma vez, eu chamo vocês na coragem mesmo, sabe? De fazer essa transformação, de tornar-se extraordinário, que é a tradução que eu falei no começo, é ser quem você nasceu para ser. O extraordinário é isso. Assumir quem você nasceu para ser, a tua jornada, a tua vida, né? E uma coisa que eu vejo muito importante quando você falou dos acertos e erros dessa jornada, eu demorei para aprender algumas coisas também, e esse caminho do autoconhecimento, ele é realmente longo. E você é prova disso na minha própria vida, como deu um clique faz pouco tempo em uma coisa que eu estava trabalhando há muitos anos, eu precisava desse clique, né? E, pessoal, a gente não precisa buscar a aprovação dos terceiros mais para fazer o que a gente tem que fazer, sabe? Para de precisar da aprovação da mãe, aprovação do pai, aprovação do marido, aprovação dos irmãos, aprovação de uma autoridade, aprovação. Você, mais do que nunca, eu, mais do que nunca, eu tenho que me aprovar. Eu tenho que olhar para mim e me aprovar. E, consequentemente, eu me aprovando, tudo em torno de mim vai mudar. Então, tem muitas pessoas que não conseguem ser fortes na tempestade, que não conseguem fazer o que tem que ser feito, com medo do julgamento ainda, com medo do que as pessoas vão falar, e que buscam ainda uma aprovação. Você trabalha com isso, você sabe quantas pessoas ainda com 50 anos, dependendo da aprovação da mamãe para fazer alguma coisa, a aprovação do papai para fazer alguma coisa. Uhum. Ou não é? A tua realidade de trabalho também mostra um pouco disso, Rô?
Mostra, mostra. E nós mulheres, a gente tem uma questão da nossa paisagem cultural, às vezes ela tá muito, ela já vem muito determinada. Então, para nós, nesse mundo que a gente vive, a gente precisa ser um pouco sagaz. Né? E assim, peitar um pouco que a gente quer educar diferente, que a gente acredita em outras coisas e que a gente não está negligenciando nada, simplesmente é uma outra forma, né? Ontem eu fiquei super feliz que eu estou estudando uma coisa no meu doutorado e minha filha falou assim, nossa mãe, eu tô tendo esse mesmo tema para estudar, ela tá tá fazendo tipo o terceiro ano do ensino médio para trabalhar uma redação. Eu falei, puta, eu vou te passar um texto. É, aí eu falei assim, nossa, olha que coisa mais maravilhosa, né? Eu poder trocar com ela um referencial, que é uma coisa assim tão... E que ela também já está tendo a oportunidade de ter isso, claro, numa dose muito mais menor no ensino médio, porque eu não tive isso no ensino médio. Mas eu posso ter essa troca que é uma troca intelectual com a minha filha. Não é porque é a minha filha que o tempo inteiro eu preciso querer prover. Não, é uma outra troca que eu tenho com esse ser humano, né? E você falou de confiança, e eu tenho umas cartas aqui que eu gosto muito, que são virtudes humanas. E sempre que eu vou fazer uma live, ou às vezes eu vou atender alguém, eu tiro essa carta. E hoje saiu confiança. Uau! E é muito legal porque, assim, é um pouco também da perspectiva do Theta Healing. A gente, às vezes, por exemplo, quando a gente fala coragem, Cláudia, a gente acha que coragem é enfrentar o mundo, eu sou forte, nada vai me destruir. Não, coragem é você saber que você é você. E que você tem N qualidades já desenvolvidas e você tem N qualidades a desenvolver. Quando você abraça tudo isso que você já é e aquilo que também está dentro, mas não está tão potencializado, aí você cresce. Então é falar assim, eu sou vulnerável sim. E aí, se você achar legal, eu posso ler depois a questão da confiança. O que diz Claro, aqui a carta? claro, pra já, minha amiga. Ó, só vou falar o recadinho da Lila aqui, que ela falou assim, que a maturidade me deixou querer viver outras coisas. Ela foi aprender a dançar e adorou muito abrir os... A dançar é tudo de bom, né, Rô? Você que o diga, Sim, né, amiga? Nossa pois eterna é. bailarina. Nossa, eu curti a Roberta aqui no Teatro Municipal durante muito tempo. Eu era fã, sempre fui fã. A Roberta é sempre uma exímia bailarina, dedicadíssima, adorava, sabe? Assim, e é incrível, é incrível. É um reencontro incrível, eu amo. É muito lindo, né? É, Então eu vou ler para vocês essa questão da vai, confiança. Olha que vai. lindo. Saber, confiança é saber quem você é e conhecer a fundo o seu potencial. Isso é confiar. Enxergar em cada problema uma solução e em cada dificuldade uma possibilidade. Isso é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo. Confiança é dar o primeiro passo, mas também é continuar. Uau! Muito bonito, né? Lindo, lindo, lindo. Isso é coragem, isso é confiança, né, Rô? Sim, É sim, conhecer sim. as próprias vulnerabilidades, é conhecer que tá tudo bem quando a gente não tá bem também. Sim. O luto, né? Esse momento onde você desceu lá no vale, né? Ele tem um impulso, é como se você bate o pé na piscina, né? Você cai na água, bate o pé para voltar. Então, às vezes, quando você cai um pouco e acontece alguma coisa que te tira daquele centro que você vem trabalhando de equilíbrio, isso aí é quebrar. É, é mexer com o seu sistema de uma maneira muito rápida. E aí você tem muitos insights. Aconteceu uma situação comigo sábado, que foi uma situação muito difícil que eu passei, e daí, de sábado para cá, eu tô tendo muitos insights, muitas compreensões que eu não teria se eu não tivesse vivido e escolhido uma determinada coisa para passar na minha vida. A gente tem medo do desafio, a gente tem medo de colocar nosso limite, e aí a gente fica repetindo, sem dar o choque. O choque é importante. Isso que eu O ia te choque. perguntar, para a gente parar de repetir esse padrão, sabe? Para a gente parar de repetir um padrão. Primeiro é tornar ele consciente, depois dar um choque, uma mudança mais.
Vou falar para você da minha experiência. Por exemplo, eu trabalho muito a questão de dar o limite. Porque eu sou uma pessoa que gosto de doar muito, mas eu não sabia dar o limite, por quê? Porque eu mesmo não reconhecia os meus limites. Eu comecei a reconhecer os meus limites com muita clareza, é um trabalho muito profundo, pessoal. Quando eu comecei a dar os limites, eu percebi que, putz, isso está causando, está impactando, está causando, né? E eu agora tô vendo que assim, não tem como voltar atrás. Eu tô causando. O que que eu vou fazer? Eu vou continuar causando. Porque esse tá sendo o choque pra mim de falar assim, putz, Roberta, é isso, ou você vai voltar a ficar acontecendo um monte de coisa que você não gostaria porque você não dá o limite. Né? Então é um caos, é uma desestrutura, porque tudo que está ao seu redor estava de acordo com aquele hábito, com aquela crença. Quando você quebra essa crença e começa a agir num outro padrão, não é que as coisas elas se encaixam rapidamente, demora um pouco, né? Para É. tudo. Pode E falar, parece querida. que, e parece que assim, o que eu percebi nisso, quando você faz isso, você, às vezes, pessoas muito próximas, ou até familiares, ou pessoas próximas, passam até a te perseguir um pouco, a falar, não, volta a ser daquele outro jeito, tava melhor Totalmente. assim. É isso, Roberta? É, totalmente. Principalmente as pessoas que estão mais perto de você vão sentir. Porque elas estão agindo com você de acordo com o que você que tá lá no seu sistema. No momento que você corta, isso vai impactar o sistema dela. Por isso que é tão lindo esse trabalho que você faz, né, de mentoria, e é o trabalho que eu faço, porque assim, não é só para você, transcende, a outra pessoa vai falar assim, não, peraí, alguma coisa tá acontecendo, né, isso impacta em todas as pessoas, principalmente as pessoas que estão mais próximas. Tem gente que não vai entender, tudo bem, se tá fazendo sentido para você, manda ver, né. Legal, legal, legal. Olha, o pessoal do Mastermind de Ribeirão Preto está aqui com a gente também. É um querido que foi até. Eu fiz um curso com ele há anos atrás, que é o Rogério, né, do Mastermind, uma querida. A Ana da Seiko, da ICI São Carlos, é uma querida, a Ana Bota, a Ana Helena, tem a Fabi, a Gislaine. Olha quanta gente. Olha, vou falar para você, rodou bastante gente nessa live, hein, amiga? A Opa, muito. Eunice. Ai, que Não, delícia. e aí eu já vou contar para o pessoal, gente, que a Cláudia é tão incrível e o nosso encontro e a nossa conversa há pouco tempo atrás foi tão incrível que nesse mês a Cláudia não vem uma vez só, não. A Cláudia está vindo hoje, dia 5 e ela vem no dia 19 também, então já se prepare. Porque a conversa não dá para ser, né? Acho que a partir do que a gente trouxe hoje, né, Cláudia, gostei muito dos 4 pontos que você apontou no início da sua fala, que a gente possa, a ideia em maio é Conversas da Vida, é mergulhar profundo, né? E é legal, e eu posso trazer ferramentas práticas e dar dicas práticas para a turma que está assistindo aqui, que dá para você fazer na tua casa, acompanhando a gente, e precisando da gente também, né, Rô? Sim. Entre em contato com a Roberta, entre em contato com a Cláudia, a gente está sempre com o coração cheio de amor para doar, né? Para quem, olha, quem quiser mesmo, procura no direct, manda mensagem, acompanha, segue a gente no Instagram, segue a gente no Face, onde você usa mais. Porque aqui tem duas pessoas que eu posso falar também pela Roberta, duas pessoas com um coração enorme e que estão felizes com o que fazem, que estão realizadas com o propósito de vida. Eu sinto isso na Roberta, eu sinto isso por mim também. Então, isso transparece, né, na vida da gente e a gente quer fazer o bem, né? Fazer o bem. É isso, né? Eu sinto muito isso também, né? E eu acho que a live, ela tem nesse momento esse potencial, né? Que é assim, são conteúdos, pessoal, conteúdos de vida, né? Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de falar sobre coisas que a gente vive na nossa vida e que eu e a Cláudia, a gente empreende na nossa vida. Então, muitas Sim. vezes você vai falar, puta, isso não é para mim. Tudo tem seu tempo. Eu comecei assistindo live, pessoal. Eu comecei seguindo pessoas. Eu comecei falando, nossa, mas isso aqui tá muito interessante. Eu acho que isso aqui pode servir para mim, né? Tem coisas que serviram, sim. Tem coisas que não serviram tanto. Mas depois você vai margeando o seu caminho.
né? E vai É. seguindo também. Sabe uma coisa que eu acho bonito? Que eu falo sempre, né? A gente tem que ter coragem de seguir o nosso coração, de seguir nossa intuição. Porque de verdade, de alguma forma, eles já sabem. Nosso coração, a nossa intuição já sabe o que realmente eu quero me tornar. É o que você sempre fala, que eu acompanhei muito algumas lives que você fez. É você olhar para dentro, é você se sentir, você se perceber, é você olhar para o seu coração, para o teu íntimo, porque no fundo, Roberta, nosso coração, nossa intuição já sabe. Sim, tá tudo aqui. E a gente fica teimando, brigando, a gente fica querendo isso e aquilo. E a resposta tá tão perto da gente, tá tão próxima. Bom, enfim, eu tenho tido transformações incríveis a partir do momento que eu aceitei a minha jornada, aceitei a minha história, aceitei as minhas vulnerabilidades. Hoje eu tenho muita ciência e consciência daquilo que eu preciso ainda fortalecer e aprimorar. E eu conto muito com pessoas como você, que eu tenho certeza que vão me dar os cliques na hora que eu precisar, porque existe um vínculo de confiança, existe um Sim, vínculo que a gente foi adquirindo de não julgamento, porque, sabe, o que acontece ainda mais em cidade do interior, cidade pequena, aquela coisa de você ter que, sabe, ser, mostrar, falar. Gente, isso é uma coisa tão antiga, tão antiquada, né? sim, sim. Então, eu tenho tanta consciência, já passei por tantas catarses, por tantos momentos, e ainda vou passar mais. E eu tenho certeza disso. Porque se eu quero hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor que hoje, eu ainda preciso passar por mais momentos de autoconsciência, de autoconhecimento, de catarses. Não vai parar nunca. Você falou da estrada. Eu tenho uma frase que eu uso muito que é assim: quanto mais eu caminho, mais longa fica a estrada. Quanto mais eu ando, mais longo fica o meu caminho, né? Olha aí, um abraço para o Rodrigo Paiva. Opa, o Rodrigo está lá nos Estados Unidos também. Acho que é ele aqui, ó. Muito É bom, sim, Rodrigo. Ó. Tá vendo a nossa live internacionalizada, amiga? super internacional. Ai, que delícia, que bacana. Então, quanto Muito mais a lindo. gente caminha, mais longa fica a estrada. Não vai Sim, ter fim para quem está disposto a crescer cada vez mais. Olha o que a Lila falou, mudar o rumo da vida. Às vezes não, faz diferença, Lila, faz toda a diferença, né? A Denise falando, olha que privilégio estar ouvindo vocês aqui hoje, gratidão imensa. Olha, Rô, que delícia. Gratidão lindo, é lindo nossa, demais. né? Gratidão Sim, é sim, nossa, poxa, de poder sim. compartilhar com vocês, né? Então é muito intenso isso, viu? Então, meus queridos, olha, a gente já está aí com 1 hora e 15 minutos, né? Eu Ai, acho que a passou gente pode. rápido, Rô. Passa muito rápido. Se vocês tiverem mais alguma questão, coloca aqui pra gente, né? E aí, enquanto vocês fazem isso, eu já quero agradecer muito a Cláudia. Olha, a gente tá namorando essa live já tem alguns meses, mas tudo tem seu tempo certo de acontecer realmente, né? Sim. Então, repetindo para vocês que a Cláudia tá aqui hoje, vai estar aqui no dia 19 também, que é um tema muito profundo, né? Que traz uma maturidade mesmo pra gente. Agradecer a todo mundo que passou por aqui, as pessoas que colocaram as mensagens carinhosas, né? Eu acho que isso faz uma diferença para mim e para a Cláudia também. E agradecer a Cláudia de coração por partilhar coisas assim tão maravilhosas e por ter partilhar com ela essa mesma estrada, porque isso também é importante, pessoal, a gente achar pessoas que estão no mesmo caminho que a gente, porque aí a gente dá a mão e segue, né? Com certeza. Com certeza. E o bonito é isso, sabe? O bonito é uma valorizando o trabalho da outra, com consciência, e no que eu puder colaborar e ajudar, a gente vai estar sempre aberto, porque quando esse vínculo acontece, não sei para você, mas para mim é o seguinte: quando esse vínculo de amizade e aconteceu novamente, a gente já sempre foi amiga de muitos anos, né? De muito Uhum. tempo. Mas hoje é muito diferente. Quando a gente se reencontrou nesse momento da nossa vida, nessa etapa, para mim tem um significado incrível. Incrível.
sabe? De falar, uau, tem mais gente no mesmo caminho que eu, na mesma estrada que eu, caramba, que bacana, sabe? Que vai entender, que vai me ajudar a reprogramar meu sistema de vida cada vez mais. Que bom, né? Então, gente, descubram como é que você pode se reprogramar, como é que você pode, sabe, romper essa paisagem cultural, que foi o tema forte da noite, romper essa bolha, sabe, ser Sim, feliz, cultivar a essência da felicidade, que não é só um jargão também não, um clichê, mas é de fato, eu tenho uma frase que eu até anotei aqui, que eu gosto muito, eu não preciso, não deveríamos fazer coisas para ser felizes, deveríamos ser felizes para fazer coisas. sim, lindo. Então, eu vou até repetir, não deveríamos fazer coisas para ser felizes, mas deveríamos ser felizes para fazer coisas. Então, cultive essa felicidade se amando, se olhando no espelho, se validando, aceitando quem você é de verdade. E se tem alguma coisa que não está tão bom agora, quando eu aceito que não está tão bom, aí eu consigo transformar. Agora, se eu continuar negando, 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 aquilo não vai ter uma transformação. E aí eu vou continuar me vitimando, eu vou continuar culpando outras pessoas, eu vou continuar na zona de conforto. Olha, quer saber? Continua na lama, para não falar outra coisa, entende? Então, gente, é isso. Eu sou muito direta e reta, Roberta. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu, assim, ó, é pabuf, não tem muito palpas na língua mesmo. Porque para a transformação acontecer, e tem estilos e estilos de pessoas, de trabalhos, mas eu gosto assim, sabe, com muito amor, falar coisas diretas, que elas são importantes para a gente despertar rápido, né? Então, que Sim. legal. Olha, o povo está agradecendo aqui, Rô. Olha, É, lindos. ai, a Eunice é uma fofa, né? A Cláudia já está com os olhos marejados. Eu me emociono. Eu me emociono muito. Eu sou apaixonada e feliz por ter essa possibilidade de passar nessa vida e fazer o que eu estou fazendo, sabe? É isso. É isso. Eu sou apaixonada por ter sido até, por escolher esse caminho, por passar todos os desafios que eu passei, por passar todos os momentos difíceis que eu já passei, porque, olha, a recompensa é muito boa. Vale a pena, né? Arro. Tem mais gente aqui, ó, falando. A Elisete, muito obrigada, Roberto e Cláudia, a todos. A Núbia Tiba, que legal, grande físico, está acompanhando a gente. Ai, que bacana, olha, muita gente bacana, Janice, acho que é a Mira do Prado, a Nutri, tanta gente bacana entrando aqui. Muito obrigada, agradeço cada um de vocês, viu? Sim, Muito legal, obrigada. Ah, o Rafael, olha o Rafael da Titã, que faz corrida, treina as pessoas fisicamente, que mentalmente também. legal. Legal, Rafa, Muito bom. obrigada, viu, querido? E é isso, Rô. A gente volta, né? A gente volta esse mês Isso. ainda com mais novidades e eu vou reforçar a palavra que a Rô também deixou para a gente hoje da confiança, né? Que foi tão importante. Confiança, confia, Sim. acredita. Muito legal. E a live fica gravada no meu IGTV e também amanhã eu baixo ela no meu canal do YouTube. Então é uma oportunidade de você ver ela inteira, escutar com calma, se você acabou de entrar, e aí mandar ver. É isso E aí. a gente se... Precisando de ajuda, chama a gente, né? Isso, estamos no direct. Cláudia, gratidão, querida. Muito Muito grata por tudo. obrigada, muito obrigada. Eu te vejo. Eu te Eu também. vejo. Um beijo, Beijo. pessoal. Uma boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.